Olá pessoal, estou aqui para gravar nossa aula de hoje de Sociologia, né? Nós vamos trabalhar a unidade 6, que é Poder, Controle, Exclusão Social e o Acesso à Saúde no Brasil, ok? Estou gravando mais uma aula de Sociologia porque no nosso conteúdo programático nós estamos na unidade 6 em Antropologia e agora entraremos também na unidade 6 em Sociologia. Então, semana passada eu gravei Sociologia e essa semana estou gravando novamente para ficar na mesma unidade. Então, em Antropologia nós estamos já na unidade 6, restam apenas duas. E com essa gravação de Sociologia hoje, nós também chegamos à unidade 6, restando apenas duas, tá? Aí na semana que vem eu faço Antropologia, ok? Bom, essa discussão da nossa aula de hoje, ela é muito importante, né? Porque ela trata direto da realidade de milhares de brasileiros. E nós estamos inseridos nesses milhares de brasileiros, né? Primeira questão é pensar o poder no Brasil. Como que o poder foi se estruturando na sociedade brasileira? Então nós precisamos conhecer o processo histórico, entender que o poder, né, foi edificado a partir de determinados elementos, como posse da terra, prestígio político, a condição econômica, entre outras variáveis. Então, preste atenção. O poder na sociedade brasileira ele foi criando uma dinâmica de funcionamento extremamente hierárquica, em que foi se concentrando cada vez mais em grupos minoritários. E esses grupos foram reproduzindo os próprios mecanismos de poder, né, ao longo do nosso processo histórico. Então é só olhar para a história do Brasil, esses nossos mais de 500 anos de história, que nós percebemos, né, como se estruturou o poder aqui. Numa pequena parcela branca, inicialmente católica, proprietário de terra, representante de Estado e assim por diante. E esse modelo de perpetuação do poder, ele gerou ao longo da nossa história um legado de exclusão, ok? Então é importante entender que o poder, que essa capacidade de exercer o domínio sobre um indivíduo ou um grupo de indivíduos, né, um coletivo, estruturou um modelo de sociedade extremamente excludente. Então, pensando na história do Brasil, a gente vê aí que uma minoria branca ao longo do processo histórico excluiu outros brancos pobres, centenas de milhares de negros, escravos ou não, e também uma população indígena, tá? Então, vocês precisam ter claramente as consequências desse poder concentrado, né, na sociedade brasileira. Então, a exclusão que nós temos na nossa sociedade é consequência dessa exclusividade do poder para uma minoria. E essa exclusão ela pode ser pensada de diversas formas. Ela é uma exclusão econômica, é uma exclusão política, é uma exclusão racial, é uma exclusão sexual e também é uma exclusão ao próprio sistema de saúde, né, que é o que interessa para nós aqui do curso de enfermagem. É entender que como essa exclusão social, econômica e política refletiu e ainda reflete no acesso à saúde. Então, é muito perverso o nosso modelo de exclusão social, porque ele relega milhares de brasileiros, de trabalhadores brasileiros, a uma condição de exclusão, de miséria e, sobretudo, de desassistimento. As pessoas estão desassistidas nesse processo, tá? Então, a gente precisa entender
que o poder é excludente e a exclusão faz com que milhares de trabalhadores, milhares de brasileiros tenha o seu acesso negado ao tratamento, à saúde e assim por diante. Okay? Uma outra questão importante é com relação à questão do controle, né? Então, o poder, ele exclui e, ao mesmo tempo que ele exclui, ele cria políticas de controle, de submissão e assim por diante. E como que ele faz isso? Ele faz isso se incorporando nas próprias dinâmicas do Estado, a partir de leis, a partir de regras, a partir de constituições, a partir de legislações, a partir de normatizações e assim por diante. Então, pessoal, quando a gente pensa que nós temos no Brasil hoje mais de 200 milhões de brasileiros e uma maioria esmagadora vivendo numa condição de exclusão, de miserabilidade, nós perguntamos: mas por que essa maioria não reverte esse quadro? Por que essa maioria não se rebela e toma o poder? Exatamente o que eu falei. Porque o poder, ele cria mecanismos de controle sobre quem é excluído, sobre quem é dominado. E muitas vezes, esses excluídos e dominados não conseguem nem desenvolver consciência da sua condição de exclusão e de dominação. O poder, ele cria mecanismos de controle dentro da sociedade, seja a partir do Estado, seja a partir da polícia, ou seja a partir de políticas, né, orientadas para controlar um determinado número de indivíduos. Tá? Então, é importante que a gente entenda que nessa relação entre o poder, a exclusão social, o controle social, o tema da saúde, sobretudo da saúde pública, é mais um elemento importante nessa relação. Quando a gente olha, sobretudo hoje, vamos falar de atualidade, né, para a realidade do Brasil diante dessa pandemia que nós vivenciamos, né, o que nós percebemos? O sistema público de saúde, o SUS, é que consegue dar uma resposta mais adequada. Agora, se por um lado o SUS é que consegue dar uma resposta mais adequada, sobretudo para uma classe que não tem condições econômicas de estar na rede particular de saúde, a outra pergunta que precisamos fazer para entender essa questão é: qual é a população que está sendo atendida no SUS? Ou a gente pode fazer uma outra reflexão. Acompanhe essa reflexão comigo. A mídia, os noticiários da mídia, né, procuram sempre fazer uma manifestação sobre os números de pessoas afetadas, mortas, ou que foram atingidas, estão em recuperação, né, sendo tratadas por conta da pandemia do coronavírus. Só que a mídia, ela não mostra a divisão de classe e a exclusão que está por trás disso. Ela coloca como se estivéssemos todos no mesmo barco. Coloca lá, morreram 11 mil brasileiros e tem mais cento e tantos mil brasileiros infectados. Aí eu pergunto para você, quem morreu desses 11 mil brasileiros? Em quais condições morreram? Nós não estamos todos no mesmo barco, não. A elite brasileira está num barco, a classe média brasileira está num outro barco e os pobres brasileiros estão também num outro barco. Esse barco à deriva. Então, não adianta tentar colocarmos todos no mesmo lugar, numa mesma condição. Nós sabemos que os brasileiros pobres, os brasileiros desempregados, os brasileiros
da periferia, são esses os que mais vão sentir essa pandemia. Porque a pandemia, quando ela se alastra, ela se reproduz dentro de uma condição social, econômica e política que já é desigual. Então, ela reforça essa desigualdade. Não é que a pandemia escolhe rico ou pobre, não. Não é nada disso. É que como ela chega dentro de uma realidade que está mais carente, a sua reprodução é mais letal. Então a gente precisa entender isso, para que a gente entenda de fato como é nefasto, como é terrível a desigualdade no Brasil. A desigualdade social, a desigualdade econômica, a desigualdade política e assim por diante. Né? Então, ainda bem que temos um sistema único de saúde público, né? Que desde aí da década de 80 veio se consolidando, sobretudo pós-Constituição de 1988. E nós precisamos reforçar esse sistema único de saúde, porque é a única alternativa para a maioria dos brasileiros. Tá? Então a gente precisa entender que toda essa relação que nós criamos, uma sociedade desigual como é a sociedade brasileira, impacta de forma negativamente na construção e, sobretudo, numa política pública de saúde. Ok? É isso aí. Abraço.